As plantas variegatas são aquelas plantas que possuem uma tonalidade diferente nas folhas. Essa cor pode ser branca, amarela ou até mesmo em um tom de verde mais claro. Essa é uma variação natural da folha, que acontece pela ausência de um pigmento chamado clorofila, responsável por dar a tonalidade verde da folha. Então, todas essas plantas que possuem a borda da folha numa tonalidade mais amarelada, manchas amareladas nas folhas ou manchas brancas ou em um tom de verde mais claro, são consideradas plantas variegatas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 lindas plantas variegatas e vou falar um pouco sobre o cultivo de cada uma. E ainda vou te contar o segredo para manter a planta variegata sempre colorida e bonita. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a primeira planta variegata que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é essa Costus arabicus variegata. Essa é uma planta muito fácil de cultivar e muito bonita também. Ela tem um colorido maravilhoso na folha e uma característica interessante dela é que cada folha dela é diferente uma da outra. Algumas folhas são numa tonalidade verde, com apenas a borda nessa tonalidade mais clara. Já outras folhas têm manchas e são bem mais clarinhas, e tem folhas que são totalmente nessa tonalidade de creme. Em relação ao cultivo, essa é uma planta bem fácil de cuidar e ela deve ser cultivada à sombra, pegando aí bastante claridade para manter esse colorido bem bonito das folhas. Ela até tolera pegar alguns raios solares, mas tem que ser aquele sol bem fraquinho da manhã ou da tarde. Se for um sol muito forte, pode acabar queimando as folhas sensíveis que ela tem. Ela é uma planta de folhas bem finas que queimam com facilidade. Então, cuidado aí ao cultivar essa planta no sol. Ela é uma planta que é preferível cultivar ela na sombra com bastante claridade. Essa minha é cultivada na minha varanda. Ela pega bastante claridade, mas ela não pega luz solar direta. O substrato para essa planta deve ser aquele substrato rico em matéria orgânica e bem fofinho. E as regas dela devem ser frequentes, mantendo esse substrato levemente úmido. Um outro fator muito importante para essa planta é a umidade ambiente. Quando ela é cultivada em um ambiente muito seco, ela começa a queimar as pontas das folhas. Então, sempre que o clima estiver muito seco, é bom borrifarmos água nas folhas dela ou então colocar ela em um local mais fresco, com mais umidade. A adubação dessa planta eu faço com o adubo Forticote 15912. Você pode usar o adubo da sua preferência. Lembre-se sempre de seguir as orientações do fabricante. E para fazer mudas dela é bem simples, ela pega por estaquia, que é aquela muda feita a partir dos galhos da planta. Inclusive, essa minha foi plantada dessa forma. Eu ganhei alguns galhos dela, plantei em um vasinho, todos eles enraizaram super bem e soltaram brotações novas. Ela cresceu bastante e hoje está essa planta bem linda. Então essa é a Costus arabicus variegata. A segunda planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é uma planta bem comum e popular e ela é a espada. Essa daqui é chamada aí popularmente de espada de Santa Bárbara. A que é totalmente verde é chamada popularmente de espada de São Jorge. Essa daqui que tem a borda nessa tonalidade amarelada é chamada de espada de Santa Bárbara. Eu costumo chamar todas elas de espada de São Jorge, mas elas têm um nome científico e eu vou deixar escrito aqui no vídeo. É uma planta super fácil de cultivar. Ela é uma das plantas mais fáceis de cultivar que eu conheço. Eu tenho esse vaso aqui que está bem cheio, já está precisando de um replante, e tenho também outros vasos dela por aqui. É uma planta bem versátil, ela tolera ser cultivada na sombra, na meia sombra e também no sol. Eu gosto mais dela sendo cultivada na meia sombra. Eu acho que ela intensifica mais a coloração dessa borda, não queima aí com o excesso de sol e fica muito bonita. Em relação ao substrato, ela não é muito exigente, ela pode ser plantada na terra comum que ela se desenvolve muito bem.
Quando eu plantei essa daqui, eu plantei ela em uma mistura de terra comum com esterco de gado. Já faz um bom tempo e ela está se desenvolvendo muito bem nesse substrato. As regas dela devem ser frequentes se ela for cultivada em vaso, até porque ela entoucera bastante. E esse vaso acaba secando muito rápido, mas ela é uma planta bem resistente. Então, se você esquecer de regar ela aí por uns dias, ela não vai morrer. Para fazer mudas dela é bem simples, você pode fazer mudas a partir da divisão de touceira, que é quando você retira a planta do vaso e retira algumas mudas cortando pelo rizoma da planta. Uma outra forma de fazer mudas dela é plantando a própria folha. Você pode pegar uma folha dela, dividir em várias partes e colocar na terra que ela vai brotar. É uma forma mais lenta de fazer mudas, mas também dá super certo. Algo importante de se dizer sobre a espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara. Ela é uma planta tóxica se ingerida. Você está gostando de conhecer essas plantas variegatas? Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo de diferentes plantas ornamentais. E a terceira planta variegata que eu escolhi para mostrar é a Peperomia obtusifolia variegata. Eu fiz um vídeo bem recente falando sobre o cultivo dessa planta aqui no canal e ela tem um segredinho para ficar bem colorida e bonita, igual essa minha está. Diferente das outras duas plantas que eu mostrei aí anteriormente, essa peperômia, quando vai ficando muito velha, uma planta muito antiga no vaso, ela vai perdendo esse colorido das folhas e a gente precisa replantar ela para ela voltar a ficar com a folha variegata. Isso é uma característica comum em algumas plantas variegatas. Elas costumam perder o colorido com o passar do tempo. E a solução é replantar essa planta, fazer podas nela, que as próximas brotações já vão sair com a folha colorida. Foi o que eu fiz com essa planta e olha o tanto que ela está bonita. A peperômia também é uma planta muito fácil de cuidar. Essa daqui até tolera pegar um pouquinho de sol, então eu considero ela uma planta de meia sombra. Esse meu vaso aqui estava pegando aí sol mais ou menos até as 10 horas da manhã e ele não queimou as folhas. Então, dependendo da intensidade do sol aí da região onde você vive, você pode deixar ela pegar esse sol mais fraco da manhã. Agora, um sol muito forte do meio-dia eu já não recomendo. Eu acho que pode acabar queimando as folhas dela. A peperômia toda verde, quando pega muito sol, costuma ficar meio amarelada. Ela não fica tão bonita igual essa daqui ficou, pegando aí algumas horas de sol por dia. Como substrato, você pode usar aí um substrato rico em matéria orgânica e bem fofinho. A maioria dessas plantas ornamentais gostam desse tipo de substrato. Um substrato mais leve, que mantenha ali certa umidade, mas que não fique muito encharcado. As regas dela devem ser moderadas, mantenha ali o substrato levemente úmido, mas nada de encharcamento para essa planta, até porque ela já guarda bastante água aí nas folhas e também no caule, então tem que tomar cuidado aí na hora de regar a peperômia. A adubação dela eu também fiz com o adubo Forte-Cote 15912, mas você pode usar aí qualquer tipo de NPK ou então adubos orgânicos. Siga sempre as orientações do fabricante do adubo em relação à dosagem que você vai usar na planta. E as mudas dela podem ser feitas de 3 formas diferentes: por estaquia, que é quando você retira o galho da planta; por folhas, que é só você retirar uma folha dela e colocar para brotar; e também por divisão de touceira, que é quando você corta ela ali pelo rizoma e retira a muda com raízes. Todas as 3 formas aí dão super certo. A mudinha por folha vai demorar um pouco mais, mas as folhas dela brotam super bem. A quarta planta variegata que eu escolhi para mostrar nesse vídeo tem 2 versões. Uma versão é de sombra e a outra versão é de sol. Então existem clorofitos para todos os ambientes.
Uma curiosidade sobre essa planta é que ela está presente em uma lista que a NASA fez de plantas que são purificadoras do ar. Ela tem o poder de absorver substâncias tóxicas presentes no ar da nossa casa. Então é uma planta bem interessante para se ter aí dentro de casa. E a variedade para você cultivar dentro de casa é esse clorofito aqui, o que tem a folha toda verde com as bordas nessa tonalidade branca. Esse é o clorofito de sombra. Você pode cultivar ele aí em ambientes internos, mas mesmo sendo uma planta de sombra, ele vai precisar de bastante claridade aí para se desenvolver bem. Se você colocar essa planta em um local muito escuro dentro da sua casa, ela vai acabar ficando com as folhas moles e caídas. Então coloque ela mais próxima a uma janela para ela receber toda essa claridade natural. Agora, se você for cultivar o clorofito em um ambiente de sol, essa variedade aqui é a ideal para você. Esse daqui é bem resistente ao sol e pode ser cultivado aí no jardim, fazendo bordadura de canteiro, pode ser plantado isoladamente ou fazendo forração embaixo de árvores. É uma planta bem resistente e se desenvolve bem aí nesses ambientes mais ensolarados. E o clorofito é uma planta muito fácil de cultivar. Você pode usar um substrato bem drenável e rico em matéria orgânica. E as regas devem ser frequentes, mantendo esse substrato levemente úmido. As mudas do clorofito podem ser feitas de duas formas diferentes. Você pode fazer mudas dele a partir da divisão de touceira, ou então você pode retirar as mudas que ele costuma brotar na haste floral depois que passa a floração. Esse aqui floriu recentemente e ele já está começando a soltar mudinhas aqui na haste floral. É só esperar elas soltarem raízes, retirar e plantar em um novo substrato. E a quinta planta que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a Polícias. Essa daqui é chamada aí popularmente de Árvore da Felicidade Macho Variegata. Esse é um arbusto muito bonito e versátil. Ele pode ser cultivado tanto em ambientes de sombra quanto em ambientes de sol e se desenvolve muito bem nesses dois tipos de ambiente. Só que quando ele é cultivado em ambiente de sombra, ele tende a ficar mais esverdeado. O meu é cultivado aqui no quintal e ele pega aí algumas horas de sol, então ele acaba ficando com um colorido mais vivo. A parte que é variegata fica bem mais clarinha e a tonalidade de verde da folha também fica mais vibrante. Também é uma planta que eu considero super fácil de cultivar. Esse meu vaso é bem antigo, já tem mais de 15 anos que eu tenho essa planta e ela está sempre bonita aqui no meu cultivo. Eu já fiz replantes nela, já fiz podas, mas ela é uma planta que cresce bem rápido. Essa minha deve estar com mais de 1 metro de comprimento. Eu vou colocar um vídeo dela gravado aqui na vertical para você ver o tamanho que ela está. Em relação ao substrato, ela não é uma planta muito exigente. Quando eu fiz o replante, eu plantei no mix de terra comum com o esterco de gado e ela cresceu e se desenvolveu muito bem. Ela também pode ser plantada aí diretamente no solo do jardim, que ela vai crescer e virar quase que uma árvore. Ela pode chegar até mais de 3 metros de altura. A adubação dela eu fiz com o adubo NPK 10-10-10 e já faz um bom tempo. Eu estou até precisando repetir essa adubação. Como essa minha está plantada em vasos, eu faço regas frequentes nela. Eu rego ela praticamente todo dia. Esses dias eu não estou regando porque está chovendo por aqui. Ela está até com as folhas molhadas. Agora, quando ela é plantada diretamente no solo, ela já não precisa dessa rega tão frequente assim. E as mudas dela são feitas a partir da estaquia de caule. É uma planta que pega com bastante facilidade, enraiza super rápido. Eu acho esse arbusto muito lindo. Eu estou sempre admirando essas folhas coloridas que ele tem. Então, essas são as 5 plantas de folhagens variegatas que eu escolhi para mostrar nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual dessas plantas você gostou mais. E se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu faço questão de responder. E para encerrar esse vídeo, eu estou mostrando aqui a Sanquésia. Essa também é uma planta que pode ser considerada variegata.
E essa daqui já tem uma tonalidade de folha diferente das outras. As folhas dela são verdes e amarelas. Não tem aquela tonalidade tão clara na folha. É uma planta bem bonita também e que cresce bastante. Pode chegar até 3 metros de altura. Esse arbusto está plantado aqui no jardim da casa da minha avó, mas eu acho que dá para cultivar ela em vaso também. Então essas são as plantas variegatas que eu queria mostrar nesse vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E compartilhe esse vídeo aí com alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 20 opções de plantas de folhagens coloridas para você colorir o seu jardim. E também uma playlist com vários vídeos mostrando várias folhagens exuberantes. Eu espero por você nesses vídeos.